O ensinamento da formiga. Todos nós conhecemos o texto bíblico no livro de Provérbios, no qual Salomão ensina o preguiçoso a ir aprender com a formiga, a qual, não tendo um chefe sobre si, mas cada um faz o seu serviço para que tenham alimento para o inverno. Esse é um ensinamento maravilhoso, o que nos ensina a sermos diligentes. Ou seja, diligente é aquele que faz o que precisa ser feito. Porém, se formos observar, a formiga, ela tem muito a nos ensinar. Há vários anos atrás eu li um livro e contava uma história que traz também um grande ensinamento da formiga. Ali havia um funcionário que estava sempre vendo defeito dos outros. Existem pessoas que elas são tão miseráveis e elas sabem que são miseráveis. E o único momento em que ela parece se sentir bem é quando ela está olhando para a miséria dos outros, porque nesse momento ela parece se esquecer da sua própria miséria. Mas então, aquele funcionário estava sempre apontando os erros dos outros para aquele patrão. Um dia o patrão se cansou daquilo e disse: "Mas você não tem nada de bom para falar das pessoas?" E o empregado disse: "Ora, mas elas só fazem o errado." E o patrão pensou por um instante e disse: "Vamos ali." Havia na frente da empresa um formigueiro. O patrão pegou um pouco de açúcar na cozinha e então pegou um pouco de areia, misturou bem e colocou perto do formigueiro e disse: "Observe, vamos observar o que acontece." As formigas, logo que se deram conta de que havia uma porção de açúcar próximo de sua casa, todas elas então começaram a pegar aqueles grãos de açúcar. A coisa interessante é que as formigas não davam a menor atenção para os grãos de areia. Elas se importavam e colhiam apenas os grãos de açúcar. E então, os dois ali apenas observavam. Depois de um tempo, o patrão disse: "Veja, amigo, as pessoas são como este monte de areia misturado com açúcar. A areia representa as nossas falhas. O açúcar representa as nossas qualidades. E as formigas, disse ele, elas não se importam com a areia, que é a coisa para a qual você sempre olha. As formigas, elas estão interessadas apenas no lado bom deste monte. Elas pegam apenas aquilo que lhes é favorável. Elas pegam apenas o açúcar. E assim nós devemos enxergar as pessoas. Entender que todas elas têm defeitos e qualidades. Mas não há nenhuma virtude em ficar olhando para os defeitos, sendo que podemos olhar para as qualidades. Este, para mim, é um dos maiores ensinamentos da formiga.
O profeta desta era nos disse: não importa quão fino você corte um papel, ele continua tendo dois lados. Tudo tem dois lados. E a vida que nós vivemos, ela depende dessas duas coisas. A capacidade de olharmos para o lado bom. A segunda coisa é a interpretação que você dá para aquilo que você está olhando. E a terceira coisa é o que você decide fazer a respeito. Um outro ensinamento que eu acho bastante interessante, que este ensinamento da formiga nos faz lembrar, é o ensinamento do lírio. Uma certa pessoa procurou o seu líder e disse o quanto ele se sentia angustiado por causa da maneira das pessoas. Ele disse: olha, alguns são egoístas, outros são mal educados, outros são desonestos. Então ele estava quase que entrando em depressão por causa da maneira desagradável dos outros. Então aquele líder lhe disse: ora, você deve viver como um lírio. E o rapaz disse: como um lírio? Como assim? Ele disse: sim. Ele disse: o lírio, ele nasce no charco, no lodo. Ele nasce em um lugar sujo, em um terreno adubado, e o adubo é sujo. Embora ele viva naquele charco de lodo imundo, porém ele se levanta, ergue-se até uma determinada altura e não permite que o azedume do charco, do lodo, o impeça de mostrar a sua beleza e exalar o seu perfume. O lírio entende que uma coisa é estar no meio do mau cheiro, do azedume, e outra coisa é escolher ser o azedume, refletir aquele mau cheiro. Você escolhe. Você não pode escolher o que as pessoas são, mas você pode escolher não se permitir influenciar pelas pessoas. Então, o lírio, ele nos dá esta grande lição, junto com a formiga. O lírio, ele nos mostra que você pode viver em um lugar sujo, imundo, mal cheiroso e ainda assim ser belo e cheirar bem. É claro, a vida, ela nos oferece muitas lições, mas por hoje eu gostaria que nós parássemos para refletir sobre essas duas lições: a lição do lírio e a lição do perfume. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.